Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui, mais uma vez com vocês. E agora a gente vai finalizar ali o nosso projeto ali do Ignition que a gente iniciou nos últimos vídeos aí, tá? Bora lá, vamos começar aqui dando uma olhada no que a gente já tem no nosso resultado. E a gente tem aqui a nossa operação, né? Bom, beleza, podemos dar o start aqui. Ele está contando, a gente já tem um retorno ali daquilo da contagem que ele possui. Então isso já é um grande avanço que a gente tem, tá? O que que a gente pode começar a fazer aqui nessa parte, tá? Nesse momento, a gente consegue começar a trazer as informações, né? Trazer essa questão de controle, né? Eu poderia fazer o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó, né? Desse botão Start e Stop aqui do meu PLC, eu poderia trazer e fazer esse comando aqui pelo nosso projeto, pela nossa interface aqui do Ignition, tá? Ah, Contudo, para que isso pudesse dar certo e pudesse ser, né, uma forma, vamos dizer aí, inteligente, tá? A gente precisaria fazer alguma modificação ali no nosso PLC, tá? Então eu vou abrir aqui o nosso software, tá? Do PLC. Vamos conectar ali com o nosso projeto, né, no PLC, e a gente vai fazer uma pequena modificação, tá? A gente vai pegar e adicionar, né, a lógica ali do nosso PLC algumas informações, né? A gente vai colocar dois sinais, né, que seja, vamos dizer assim, em paralelo a esse botão Start Stop, tá? Vamos aguardar ele carregar. Vamos aqui usar o projeto que estávamos usando. Vamos abrir aqui o nosso Project View. Tá tudo carregando, tá tudo comunicando. E aí aqui a gente vai pegar, vamos colocar ele em online mesmo? O software está rodando, aqui está contando também. Vamos verificar se ele vai conectar aqui no PLC, no nosso simulador. Vamos ver aqui o nosso Program Block, o nosso main. Vamos dar aqui uma olhada no nosso projeto, né? Então vamos subir aqui, a gente tem os nossos comandos, né? A gente tem o nosso botão de Start, Stop, né? A gente tem o nosso botão aqui de Start, Stop, e o nosso comando de liga, né? Aqui a gente poderia adicionar, tá? Para poder fazer essa lógica, seria ideal,
né, que a gente pudesse adicionar aqui mais dois sinais, né, que são os sinais que a gente vai dedicar, que a gente pretende receber lá do nosso Ignition, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma ramificação, vou falar que eu vou colocar um botão de Start e vou mandar ele subir, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou criar uma ramificação, vou colocar um outro botão aqui para mim, vou falar que ele vai subir, tá? O que que eu vou colocar como sendo esses sinais aqui, tá? Eu vou criar uma tag nova, tá? Vou falar que é um booleano, né? Start. E ao invés de falar que é o button, eu vou falar que é o ignition, tá? Vou dar um enter aqui para ele, vamos ver se... Então criou, né? Botão direito, define tag. Então a gente vai criar uma tag, não é uma variável local, tá? É uma memória global. Ele automaticamente vai endereçar numa variável aqui que acredito eu que já esteja livre. Depois a gente vai confirmar se ela já é uma variável que está livre. E vou dar um define. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou criar o meu bstop button. Opa, stop button não, perdão. Stop ignition. Ele não existe. Vou vir aqui, define tag. Vou falar que é uma variável global, na memória global. Já definiu ali o endereço dela. Vou dar um define. Vamos confirmar, tá? A questão aqui das tags, né? Então vamos vir aqui na parte de default tag table, tá? A gente tem um stop M22, M21. Tem o M21 aqui, que é uma tag booleana. E se a gente fizer ordenar aqui pelo address, a gente consegue ver os M's que estão relacionados. Então, M20 é o M ligado. Tem uma tag 1 que eu não sei o que é, mas ela está aqui. Beleza. Tranquilo. Então, já criamos aqui a nossa configuração, tá? Isso daqui já vai ser o suficiente para a gente. Então, eu vim aqui, download software only chains. Então, ele vai verificar se ele consegue fazer alteração, tá? Esse processo em específico que a gente está fazendo aqui, provavelmente não vai fazer o stop da CPU, né? Ele vai trocar com a CPU rodando, né? Então, vou dar um load. Repara que ele não pergunta, né, se ele quer dar um stop, alguma coisa assim do tipo. E beleza. Concluído. Concluído. A gente, feita essa alteração, a gente pode vir aqui, né, no nosso OPCUI Expert e a gente já pode até verificar, né, se o que a gente fez, né, já surtiu efeito. Então vamos dar aqui um OK, vamos fazer a conexão, vamos ir aqui no PLC, na nossa memória e cadê? Não trouxe. Ah, trouxe sim. Temos eles aqui, ó. Temos o nosso start do ignition e temos o nosso stop do ignition. Temos os nossos dois sinais aqui, os dois disponíveis já no nosso OPC. Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente agora precisa adicionar a nossa lógica para que quando eu usar, né, um botão ali, né, de start, stop, alguma coisa assim, eu faça a nossa configuração, né? Eu consiga fazer o nosso uso dos nossos recursos, tá? Mas a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui, mas ah, vamos deixar desse jeito aqui, beleza? Vamos fechar aqui. Quer salvar o projeto atual? Não, não quero fechar. Deixa eu ver. Não vou precisar do software do Tia. Vou fechar ele aqui. Salva as alterações? Sim, pode salvar. Mas eu vou deixar o software do Tia fechado. Eu acho que eu não vou mais utilizar ele. E aí eu vou vir aqui pro meu, opa, voltar aqui pro meu designer do Ignition, tá? Estando aqui no designer do Ignition, vamos travar esses dois elementos, tá? Que são as nossas paletas aqui que vão dar suporte para a gente. Já estamos aqui no nosso home.
e vamos puxar aqui as tags que a gente precisa, né? Então, vou adicionar aqui uma nova tag, né? Edit tags. Então, a gente tem a nossa tag. Não, beleza. Essa daqui é a tag que eu já tinha criado. Vou adicionar novo, uma nova tag aqui para o meu projeto. Eu vou vir aqui no meu projeto 1, vou pegar as tags da minha memória. Opa, cadê? Ah, tá aqui, ó. O base start, vou puxar o base start e o stop do ignition, né? Vamos dar um OK. Já temos aqui os nossos dois sinais, né? Tanto do start e o tanto do stop do ignition, tá? Bom, vamos lá. O que que eu preciso fazer? Adicionar um botão. Então, aqui do nosso componentes, eu vou procurar os botões que a gente tem aqui disponíveis, tá? Existem alguns botões que estão disponíveis aqui para a gente, tá? Eu vou começar pelo primeiro aqui, que é o Button Input, né? Que talvez seria o mais, seria a primeira opção a gente começar a fazer o uso dele, né? Não é a mais ideal, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, mas a gente vai começar a fazer o uso dela, né? Então, o que que seria esse cara aqui, né? O primeiro botão, a gente vai falar que é o nosso botão de Start, tá? Então, vamos trocar o texto dele ali, tá? E a gente pode começar aumentando ele, cara, aqui, beleza? E eu posso já linkar o meu Start Ignition a ele, ó. Se eu clicar aqui e arrastar, já linkei. Opa, já foi? Não, não foi. Checkbox, Toggle Switch. Então ele já tem um. Ué, realmente, vamos deletar. Não vai dar certo aqui porque a gente tem que mudar. Como a gente está usando um botão como referência, né? A gente tem que adicionar uma função, tá? Os botões dentro do Ignition, eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente, né? A gente quando vai trabalhar com o botão dentro do Ignition, a gente tem que entender que ele já começa a trazer um pouco a ideia do que você faz com softwares, né, com aplicações web, né? Então, o botão, ele na verdade ele está associado a uma ação e uma action a gente tem que definir na sua parte respectiva. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, com o botão direito do mouse, no nosso botão Start com o botão direito do mouse, a gente tem aqui a parte do configurar eventos ou configurar scripts, tá? Vamos ver o primeiro eventos aqui, né? Quando a gente vai na parte de eventos, a gente tem aqui ó, diversos eventos disponíveis. E um deles a gente tem o onClick. Eu posso falar que quando ele for clicado, eu quero que ele faça alguma coisa, tá? Uma outra forma da gente fazer a nossa função, botão direito, configure scripts, eu posso adicionar aqui scripts a esse botão. Então, eu quero falar para ele o seguinte, quando ele for clicado, vamos adicionar um novo método, eu vou falar assim, esse método ele vai fazer tal coisa, tá? Existem diversas formas da gente realizar essa funcionalidade, esse recurso de a gente clicar com um botão e fazer a função. Então aqui eu vou mostrar para vocês duas formas. Uma que eu não acho bem recomendada, mas que funciona, tá? E uma segunda forma, que é uma forma que a gente consiga fazer de uma forma mais coerente, tá? Mais correta ali para nossa aplicação. Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar, estou usando o nosso botão normal, botão direito, e vou vir aqui em configurar eventos, tá? E como eu havia dito, a gente tem diversos eventos aqui, tá? A gente tem o eventos do sistema, na hora que ele liga, na hora que ele desliga. Eu tenho eventos que estão relacionados aos meus componentes, eu tenho eventos de mouse, bom, enfim, tem diversos eventos aqui disponíveis, tá? O que que eu vou utilizar aqui de imediato? Eu vou usar o evento, tem um clique, eventos de mouse, né, propriamente, que são aqueles eventos que a gente vai querer chamar ele de alguma forma, né? Então, na hora que eu conectar esse cara, ele vai fazer uso de um evento relacionado ao mouse. Então, quando eu clicar sobre ele, quando eu fizer um duplo clique, quando eu soltar o mouse, quando eu entrar com o mouse sobre esse elemento, quando eu sair do mouse, quando eu arrastar com o mouse. Bom, existem diversas funcionalidades. O que eu quero? Eu quero que quando eu
clicar no meu botão, ele altere o estado do meu bit, tá? E na hora que eu soltar o meu botão, eu vou querer que ele altere o estado do meu bit para outro valor, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou utilizar essas funções, tá? E como que funciona? Vou clicar, vou configurar a primeira função do mouse up, né? Então vou vir aqui, vou adicionar uma função do tipo script, tá? E quando a gente cria isso, ele começa a entrar com uma parte do código que é código de Python, tá? Então, se você já tem conhecimento de Python, é um, os recursos que o Python traz, você pode usar aqui dentro. Se você não tem, talvez esteja o momento de você começar a adquirir um pouco desse conhecimento, tá? Mas aqui especificamente a gente vai fazer o uso, né, de uma função ah, voltada ali para nossa aplicação. Deixa eu ver só uma coisa aqui. A gente tem aqui as propriedades, button, propriedades do botão. A gente tem aqui um meta, page, session, legal. O que que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou utilizar um recurso que é o system.tag. Vê que ele vem trazendo aqui para mim, né? ah, aquilo que a gente pode fazer, tá? Eu estou buscando dentro do meu sistema as tags que eu tenho salvas e dentro dessas tags eu vou querer fazer uma escrita, né? Então ele tem o read, write, né? Tem store, notations, write assim e tal. E aí eu vou falar para ele o seguinte, que eu quero escrever dentro de um bloco. Então quando a gente traz aqui o escrever dentro de um bloco, ele traz qual que é a tag que eu quero escrever e qual que é o valor que eu quero escrever. Bom, o valor que eu quero escrever, tá? Para o caso de quando eu com o meu mouse vai para cima, né, que é quando eu solto o botão do mouse, vai ser false, né? Ele não aceita o false diretamente, tá? Então a gente precisa colocar aqui, opa, entre, eu esqueci esse, colchetes, o valor dele de false, tá? E na tag a gente vai chamar a tag que a gente fazia uso, que a gente estava falando lá anteriormente, tá? Então, mesma coisa, uso de colchetes e aqui a gente vai abrir aspas para falar qual que é a tag que eu quero inserir. Deixa eu ver se ele deixa eu trazer aqui da seção. Não, ele não deixa eu trazer aqui a nossa tag, né? Vamos ver se eu precisar. Não, também ele não nos auxilia nesse sentido para a gente trazer, tá? Mas o jeito correto da gente escrever é, primeiro, a gente vai chamar, né, o nosso provider, que nesse caso é o default, também entre colchetes, tá? Default. E depois dele a gente vai colocar o nome da nossa variável, da nossa tag, que é essa tag que a gente faz uso aqui, ó, tá? Deixa eu voltar aqui, que ele saiu da tela. Então eu vou falar para ele que eu quero o meu B start ignition. Bom, esse daqui é o meu comando para quando ele fizer o up. Basicamente vai ser o mesmo comando que eu vou utilizar para quando ele fizer o down, né? Então no down eu vou vir aqui e escrever true, tá? Vamos dar um apply. Com isso daqui, tá? A gente já consegue, por exemplo, testar. Então se eu clicar essa memória aqui, perdão, vamos dar o start. Se eu clicar, o valor aqui ó, do bStart Ignition tem que ir para on. Então, olha só, ele já foi para on, a gente já consegue escutar, né, que está funcionando. Se eu soltar, ele deve ir para off. Então, se a gente abrir aqui ah, o nosso simulador, a gente vai ver que ele já começou a responder ao nosso comando. Tá? Vamos minimizar aqui, vamos minimizar aqui. Vamos fazer o stop, porque stop a gente não configura ainda, né? Então vamos fazer aqui, ó. Na hora que eu clicar, soltei. Ele funciona, tá? Beleza, perfeito. Se eu quisesse fazer um clique rápido, o que que acontece? Olha só, cliquei rapidamente. Ele acaba não respondendo, ele acaba não funcionando, tá? Isso daqui é uma das coisas que eu havia dito para vocês, tá? Funciona, mas
ele deixa um pouquinho a desejar, tá? Então, se você der um clique rápido em cima do botão, seja por aqui ou seja por aqui, né, no nosso projeto, esqueci de salvar, vamos salvar. Salvou, apareceu o nosso botão. Seja lá ou cá, a gente vai ter a mesma situação, ó. Se eu clicar rapidamente, esse cara ele não responde lá no meu equipamento. O que que eu tenho que fazer? Clica, segura, aguardo ele aceitar, né, a operação em si, né? Ó, às vezes ele dá até um bugzinho, olha só, viu? Então isso acaba sendo algo que não é tão aceitável para a aplicação, tá? Aplicação geral. Então, o que que a gente precisa fazer? Ao invés de usar esse tipo de botão, vou voltar aqui, vou abrir os meus componentes, tá? Vamos travar esse trem aqui. A gente vai usar um outro tipo de botão. Vou parar aqui, ó, de rodar. Eu vou apresentar aqui para vocês esse One Shot Button, tá? Que é esse botão aqui. Cara, é a mesma coisa, tá? Basicamente, ele tem a mesma identidade, tem a mesma cara. Teoricamente, ele vai funcionar exatamente do mesmo jeito, tá? No entanto, vamos dar um nome para esse cara aqui. Cadê o texto dele? O texto dele está aqui. Vamos trocar aqui para o meu start, certo? No entanto, ele vai ter uma pequena diferença, tá? Uma pequena diferença, tá? Esse cara aqui, ele permite que a gente aponte diretamente aqui, tá? Não, opa. Ele permite que a gente aponte diretamente aqui. Então, eu vou falar para ele que eu quero associar o valor dele, tá? Eu poderia fazer assim, né? Eu poderia jogar esse cara aqui nesse value aqui, ó. Beleza. Associou. E aí, o que que ele tem? Eu posso falar para ele o seguinte: qual que é o valor que eu quero setar, né? Eu quero setar aqui o valor número 1, né? Beleza, é um bit de falso aqui, né? Então, teoricamente, ele já vai dar certo para gente, tá? Mas o que que ele tem de diferente em relação ao outro botão, tá? O que que ele vai fazer, né, de diferente aí em relação ao outro botão? Vamos confirmar aqui. Deixa eu ver só uma coisinha. Perdão. Beleza. O que que ele vai fazer em relação, o que que ele vai ter de diferente do outro botão? Mais fácil, né? Vamos testar. Acho que é mais interessante. Na hora que eu fizer aqui, né, o meu, opa, o meu start nesse botão, tá? Vamos minimizar para ficar fácil de vocês verem. Olha lá, ficou status. Ficou esquisito? Valendo? Beleza. Vamos ver qual que é a diferença de um botão para o outro. Eu vou dar um clique rápido agora, tá? Olha só, ele entrou num status de escrevendo e na hora que ele tiver a confirmação, né, de que ele escreveu essa informação, é que ele vai voltar para o estado inicial. Então ele já traz aqui para mim o retorno dizendo de que assim, ó, consegui escrever, não consegui escrever. Vamos dar uma olhada aqui, vamos esperar um pouquinho. Por que que ele não voltou? Por que que ele não voltou? Porque pode ser. Bom, então, dando uma olhada aqui, esse botão. Ah, tá, entendi. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? O que estava de diferente era justamente a falta desse bidirecional aqui. Só para vocês verem, na configuração do botão, ele tem o valor. Se você clicar aqui no anexo, ele vai mostrar as configurações desse tag binding, né? Mas ele fica aqui, ó, nesse bidirecional, tá? Então estava faltando esse cara aqui. Agora ele começa a funcionar legal, tá? Só que ele traz um problema pra gente, tá? Ele traz um problema onde a gente tem algumas formas de resolver, tá? Qual que é o problema? Repara que se eu tentar dar o stop aqui, ó, ele já não deixa mais eu dar o stop. Por que que ele não deixa mais eu dar o stop?
Se a gente olhar aqui para nossa tag, a gente vai ver que ela está sempre ligada. O que que eu preciso? Eu preciso desligar essa tag. Agora aqui, ó, se eu voltar aqui e der um stop, ela realmente vai parar, né? Então, o que aconteceu nesse caso foi justamente isso, né? Eu consegui fazer o meu start, ó. Ele escreveu, fez a confirmação da escrita, né? Então a gente sabe que eu cliquei, por mais rápido ou devagar que eu faça, ele fez a confirmação de que foi feita a escrita, né? Mas ele mantém essa tag ligada pra gente. Então, se eu quiser desligar, eu preciso criar uma forma, né, de desligar essa tag, tá? E aí a forma de desligar essa tag, né, pessoal? Hoje, baseado naquilo que a gente conhece, seria propriamente a gente fazer lá dentro do CLP e alterar. Então, sempre que eu enxergar esse meu Start Ignition ligado, eu vou fazer ele desligar, tá? Ah, o processo, né, o código poderia ser esse. Ou se eu quisesse, por exemplo, eu vou contar um tempo. Então eu sei que ele ligou, depois de um segundo eu desligo essa tag, tá? Eu precisaria da mesma situação do meu stop. Mas olha só, como eu vou ter que abrir o meu código aqui do TIA, né, de novo, eu vou ter que fazer essa alteração aqui também. Então se eu ligar aqui o meu stop button, né, o meu stop do ignition, ele vai causar a mesma situação, né? Ou seja, ele não vai surtir o efeito. Primeiro que a nossa lógica lá a gente fez de uma forma rápida, está errada. Então, vamos corrigir essas lógicas aqui. Vamos abrir aqui o meu TIA Portal. Vamos parar aqui o meu Factor.io. Fica o barulhinho. Vamos minimizar aqui. Vamos deixar esse cara minimizado também. Carregando o nosso Factor.io. Já vamos mandar ele abrir o nosso projeto. E vamos corrigir essa lógica para ela ficar boa. Deixa eu ver. Em paralelo, a gente já pode até criar o botão de stop aqui. Enquanto ele está carregando ali, a gente pode vir aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Opa, não atrapalha não. Vamos criar aqui o meu botão de stop. Texto vai ser stop. A variável que eu quero que ele chame, opa, volta lá, é essa aqui. Então vamos confirmar, ele já está apontando para o stop. Vou habilitar aqui o bidirecional dela, porque senão ele não vai funcionar. Ok, ok. Vamos aqui abrir aqui o nosso Project View. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Temos o nosso Start e o nosso Stop. Esse botão de Start eu vou remover ele por enquanto, tá? A nossa primeira forma de fazê-lo. E vamos aqui no nosso software, né? Bom, beleza. Bom, a gente tinha colocado esses dois caras aqui, né? Ficou errado, né? A gente já viu que o nosso stop não está funcionando, tá? E a gente também viu que o nosso start. Nosso start está funcionando? Está funcionando, mas a gente precisa fazer ele desligar, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos tratar uma coisa por vez. Primeiro, por que que o nosso stop não está funcionando, né? Primeiro de tudo é que é o seguinte: a gente colocou em paralelo seguindo a mesma lógica do start, mas isso aqui está errado, né? O certo seria eu trazer esse cara para cá. Ixi, pensou demais. E aqui, no lugar de eu usar um contato normal aberto, eu usar um contato normal fechado. Isso daqui para mim já resolveria o problema do meu stop,
tá? No meu stop do Ignition, tá? Agora a gente consegue usar o comando de stop somente a partir disso, tá? Então se eu vier aqui, botão direito, download, only changes, a gente já consegue fazer o teste desse cara aqui. Ele vai funcionar legal. Vamos ver se ele vai fazer o... a gente vai tentar conectar primeiro aqui no PLC, né? O PLC tá rodando, tá rodando. Vamos esperar. Está compilando. Ok, vamos fazer o download. Pronto. Download executado com sucesso. Agora a gente pode vir aqui, vamos botar para monitorar, só para a gente acompanhar essa questão aqui dos nossos botões, né? Se a gente olhar aqui, espera um pouquinho, tá pensando, tá pensando, tá pensando. Aí, agora foi. Se eu olhar aqui no meu start, vou dar o start, né? Vamos habilitar aqui. Eu vou fazer o meu start, olha. Executou o start, só que o start ficou ligado. Para o bem comum, eu vou vir aqui e vou só forçar ele para desligar, tá? Beleza, o M ligado está aqui funcionando, o meu stop ignition tá rodando. Vou vir aqui e vou fazer um stop. Olha lá, fez o pending, aguardou e ele largou o status dele ligado. Se agora eu tentar fazer o start novamente, o que que vai acontecer? O stop tá travando. Então, da mesma forma que eu tenho o sinal do M do meu start ignition aqui sempre ligado, eu vou ter o meu stop ignition também sempre ligado. Então, eu vou precisar corrigir isso, tá? Como que eu vou fazer isso, tá? Uma lógica simples, tá? Só para garantir, né, o funcionamento. Aqui eu vou criar aqui um... Opa, cadê? Vamos criar aqui um contato normal aberto. Pensou demais. Vamos criar aqui um contato normal aberto. Vou falar que é o meu start ignition, tá? Então, se ele estiver ligado, eu poderia colocar um temporizador, né? Será que ele deixa eu chamar um tom aqui direto? Vou pegar um tom aqui, ó. Então, eu já vou colocar aqui um tom. E a hora que ele desligar, eu vou colocar aqui um contato do meu próprio start ignition, tá? E a função desse cara aqui eu vou trocar para ser um reset. Quanto tempo que eu vou falar para ele? Né? Eu vou falar para ele que eu quero um segundo. Esse valor aqui a gente pode deixar aí dessa forma também. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ctrl C, Ctrl V, tá? Só que agora eu vou fazer para o meu B stop do ignition. Aqui é o B stop do ignition. E aqui eu terei um problema, porque, se eu não me engano, ele vai utilizar a mesma área da memória, né? Então, só para facilitar a minha vida, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui no meio um outro elemento. Mas vou falar também que eu quero que ele conte aqui um segundo. Beleza? Vamos ver se ele vai compilar. Vamos vir aqui. Imagino que ele vai dar alguns erros. Vamos confirmar.
Vamos ver se ele vai. Acho que ele vai dar erro por causa desse cara aqui. Não, não deu erro. Ah, que bom, não deu erro. Botão direito. Vamos fazer download somente das mudanças aqui do nosso software. Então, olha lá, viu? Não deixou. No changes were made on the CPU. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos offline. The modules. Vamos parar todos. Finish. Beleza. Agora foi. Provavelmente por causa dessas DBs, né, que ele criou, né, dos temporizadores aqui, ele teve a necessidade. Bom, se a gente fizer agora então um monitor desses elementos, a gente consegue ver o que, que vai acontecer, né? Então, olha só, o que, que vai acontecer de diferente. Vamos fazer o teste do start, né? Na hora que eu der o comando aqui, ó, de start, ele vai ligar esse temporizador, ele vai contar um segundo. Vai contar um segundo, ele já desliga o próprio Start Ignition. Posso fazer a mesma coisa para o Stop, né? O Stop está aqui na Network aqui embaixo. Então eu vou vir aqui, ó, Stop, liguei, um segundo depois ele desliga a si mesmo. Tá? Então isso daqui são os códigos necessários para a nossa aplicação poder rodar de forma adequada com esses botões. Tá? Então se a gente olhar aqui agora, eu posso dar um Start, parou por causa que chegou ali no final, né? E eu posso também dar um stop. Então parou a minha aplicação ali, ó, beleza? Então agora está funcionando legal. Se eu quisesse aqui, o que mais que eu posso fazer? Eu poderia pegar as sinalizações, né, do meu botão verde aqui piscando e o botão vermelho piscando, né? Isso daqui também é uma outra coisa que a gente pode fazer, tá? Entretanto, esse último recurso aqui, né, que a gente vai colocar na tela, ele não existe de forma direta, tá, para nossa aplicação, tá? O que que eu quero dizer, né? Não tem um recurso de LED, por exemplo, dentro do nosso Ignition. Deixa eu parar aqui. Então, se a gente for vir aqui, né, na parte dos componentes que ele nos fornece, ele não tem nenhum tipo de LED que a gente possa usar, ou algum tipo de lâmpada, ou algum tipo de dispositivo em específico, tá? Então, se a gente for procurar, a gente vai ver que não tem esse tipo de recurso. Aí é um pouco normal, tá? É difícil a gente ter esse tipo de elemento para que a gente possa utilizar. Bom, mas como é que a gente faz, né? Sabendo que não tem esse elemento, tá? Uma das formas que a gente tem disponível para fazer é o uso de algumas imagens e a gente tentar, né, criar, simular, né, essa funcionalidade, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, tá? Então eu vou vir aqui na parte de Tools, Symbol Factory. Olha só. Ele vai abrir para a gente, né, algumas imagens que estão disponíveis, né, que são imagens disponíveis para fábricas mesmo, né? Então a gente tem ah, os sistemas de ventilação, parte de área química, esteiras que a gente poderia criar, né, e fazer a documentação, né, uma visualização de como que deveria ser a fábrica. Tem diversos aqui, ó, dispositivos, ó, pessoas, né, encanamentos, né, tubulações, enfim, tá? Existe uma diversidade enorme aqui de dispositivos. O que a gente está procurando é a parte das lâmpadas, né? Então a gente tem aqui, ó, algumas lâmpadas que elas vão ajudar a gente a seguir nesse processo, tá? Então eu vou pegar aqui a lâmpada verde, vou clico, seguro e arrasto.
Eu vou pegar a minha lâmpada verde escuro, tá? Clique, segure e arrasta ela aqui também. Cadê o meu Symbol Factories? Eu vou pegar a minha lâmpada vermelha. E aqui eu tô vendo que eu não tenho uma lâmpada vermelha escura, né? Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar. Realmente, não tem uma lâmpada vermelha escura. Tem uma vermelha, verde clara, verde escura e uma vermelha escura, né? Vamos ver se a gente pode, de repente, trocar uma delas aqui, né? Não vou mais precisar dessa minha tela. Ctrl C, Ctrl V. Tenho aqui uma segunda lâmpada verde escura, né? Se eu der um duplo clique nela, aqui na parte de propriedades, talvez tenha alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui um pouco a coloração dela, né? A gente tem aqui a parte de estilo, tem um elemento. Vamos dar uma caçada aqui, né? Vamos ver o que ele traz aqui pra gente, né? Então ele tem esse elemento, fio. Olha aqui o nosso fio. Temos um verde. A gente poderia falar para ele que eu quero. Ih, ficou esquisito, né? Eu quero mudar para esse verde aqui, ó. Boa. E aí ele tem um outro fio aqui embaixo, né? Gradientes no zero. Aí ele começou nesse daqui. Vamos dar um Ctrl C, um Ctrl V, tá? Então beleza. Só que essa cor aqui, né? Ficou meio esverdeada, né? Eu queria que ela fosse mais pro branco, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá bom demais a conta, né? Então a gente tem aqui a nossa lâmpada vermelha claro, vermelho escuro, verde claro e o verde escuro que a gente pode utilizar, tá? Bom, de qualquer forma, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima aqui inicialmente da nossa verde, né? E a nossa verde, se a gente for lembrar, a gente vai trazer aqui, né, o nosso browser device, a gente vai trazer os nossos valores de lâmpada, né? Então a gente tem o nosso output, o base start lamp e o base stop lamp, tá? Então a gente tem aqui as nossas lâmpadas para que a gente possa usar, tá? Ah, seguindo o mesmo processo, o verde vai ser para o start e o vermelho vai ser para o stop, tá? Então, o que que eu vou fazer? É... Bom, é muito simples, tá? Eu vou trabalhar com essa propriedade aqui. Cadê a propriedade? Cadê a propriedade? A gente tinha uma propriedade aqui, visible. Achei aqui, ó, propriedade visible, né? Onde eu quero fazer o seguinte: na hora que o meu bit estiver ligado, né, a minha start lamp estiver ligado, eu quero que ele fique à vista, ou seja, ele vai ter o estado true. Na hora que ele estiver desligado, eu quero que ele fique apagado. Então ele vai seguir esse processo aqui, tá? Então basicamente o que eu preciso fazer, clico, seguro, arrasto e vinculo aqui na nossa propriedade visible, tá? Então se eu vier aqui, ele está vinculado ao meu start lamp, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Teoricamente, ele deveria estar. Ah lá, pegou. Se eu der o stop, ele deveria estar piscando, mas a gente não consegue ver essa 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 lâmpada aqui piscando, né? Beleza, vamos deixar aqui por enquanto. E aí, quando ele estiver desligado, né? Então eu preciso que ele mostre, mesma coisa que o visible, só que dessa vez eu vou falar para ele o seguinte: eu quero que você mostre esse cara aqui sim, tá? Mas a forma com que você vai mostrar este elemento, ela é um pouquinho diferente. Olha só, eu vou utilizar uma transformação, tá? Por que que eu vou fazer uma transformação? Porque eu quero criar, né, uma expressão para ele e eu vou falar para ele o seguinte: em vez de você mostrar o valor dele, eu quero que você mostre o contrário. Então, se ele estiver ligado, eu quero que você fique desligado, e se você estiver desligado, eu quero que você fique ligado. Então, olha só o que que vai acontecer. Na hora que eu ligar o meu Start Lamp, eu não consigo ligar, né? Perdão, pessoal.
porque está na lógica lá do CLP. Então, na hora que ele estiver ligado, ele vai apagar e vai mostrar o nosso verde claro. E na hora que eu desligar, ele vai apagar o verde claro e vai mostrar o verde escuro. Assim eu tenho como fazer, né, os meus dois sinais aqui. Então eu tenho esse meu elemento e esse meu elemento fazendo essa operação aqui para a gente, tá? E o que que vai mudar? Bom, já que eles têm a mesma dimensão e o mesmo tamanho, e eles não vão ficar ao mesmo tempo uns à frente do outro, né? Eu vou falar para eles o seguinte: eu quero que vocês fiquem. Cadê o um sobre o outro, tanto na vertical quanto na. Cadê o da horizontal? Na horizontal. Então, assim, agora eu tenho o meu elemento que vai mostrar o estado na minha máquina. Quando ele estiver ligado, ele vai ficar com verde claro. E não ficou verde claro. Agora ficou verde claro. E quando ele estiver parado, ele vai ficar com verde escuro. Vou fazer o mesmo processo para o nosso vermelho aqui, né? Para o nosso sinal do vermelho. Esse aqui é o nosso stop lamp. Então, eu vou vir aqui, vou trazer o vermelho para o visible, tanto para esse quanto para esse. A diferença é que nesse daqui, eu vou fazer a transformação, né? Vou criar aqui uma expressão e vou falar só para ele que eu quero que ele pegue o valor ao contrário. Vou selecionar os dois elementos. Se você perder, né, por exemplo, ele ficou invisível, né? A gente não consegue ver, tá? Se você perder ele, você pode selecionar aqui pela aba, né, do projeto. A gente consegue ver cada um dos objetos que estão nele. Aí eu vou selecionar eles, vou colocar eles um sobre o outro, tanto vertical quanto horizontalmente, e vou colocar aqui alinhado mais ou menos aqui dentro do meu projeto. Beleza? Então, se a gente colocar para rodar isso daqui, a gente já tem a nossa tela funcionando, né? Engraçado aqui, se eu der o start aqui agora, ficou o verde escuro e o vermelho escuro e o verde claro. Se eu der o stop, ficou o verde escuro com o vermelho claro. Então a gente tem aí uma forma da gente simular como se a gente tivesse um LED aqui dentro da nossa aplicação, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Feito isso daí, a gente pode salvar. A gente pode vir aqui no nosso projeto. Já está rodando. E a gente tem essa aplicação aqui já pronta e funcional para a gente. A gente consegue controlar ela por aqui. A gente consegue ver o valor ali dela mudando. Posso fazer o stop desta ferramenta aqui também. Tem aqui a nossa aplicação 100% rodando, tá? Utilizando o Ignition, utilizando o Factor.io para a gente monitorar a nossa aplicação, o nosso simulador. E também a gente tem aqui essa funcionalidade, né, completa, finalizada aí para a nossa aplicação, tá bom? Esse é o nosso projeto número 1. E se você estiver interessado, né, eu sei que tem mais coisas aí que a gente pode mostrar, tá? Como eu havia dito, esse é o primeiro projeto e eu convido vocês também a conhecer a minha plataforma, tá? Eu não pretendo mais postar projetos aqui, eu só vou finalizar esse projeto número 1 com o próximo vídeo, mostrando aí a parte do ePlan, mas aqui no YouTube vocês vão ter acesso apenas a esse projeto. Se você tiver interesse, né, aqui embaixo tem um link mostrando para você qual que é o caminho que você pode ir para acessar, para adquirir o meu curso, onde eu trago todos esses 21 projetos, fazendo a configuração, né, tanto do ePlan, tanto do Ignition, tanto do Factor.io, do Factor.io e também do Tia Portal, para que você possa fazer o uso desses 21 projetos aí dentro da sua máquina, dentro do seu computador. E eu convido para que você faça parte, né, dessa comunidade que eu venho tentando criar aí, onde a gente consiga trazer informações e conteúdo de qualidade, né, voltado realmente para a parte prática e não tanto para a parte teórica, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela atenção e até a próxima.